Beleza, galera? Hoje é dia 30 de agosto de 2019 e hoje logo cedo eu vi a seguinte notícia. Criança transgênero de 8 anos adota nome social no RG. Abram aspas. Vou ser chamado pelo que sou. Fecha aspas. E aí vem a reportagem dizendo o seguinte. O cidadão aqui, a criança, nasceu mulher. Com 4 anos de idade começou a achar que não era mais mulher. E aí, agora com 8 anos, mudou o seu documento. E qual que foi a versão dos pais? Os pais disseram que a partir dos 4 anos ele já não se interessava por brinquedos de menina e tudo mais, gostava de brinquedos de menino, e falou que agora ele já sabia o que queria, isso com 4 anos de idade. Já sabia o que queria. Eles até falaram, a gente pensou que isso poderia ocorrer mais para frente, mas acabou ocorrendo cedo e tudo mais, e foram lá e estão dando maior apoio. E aí eu fico pensando, o que uma criança de 8 anos sabe de alguma coisa da vida? Então você percebe que uma criança totalmente confusa, incentivada pelos pais a estar nessa confusão, e você vê a palhaçada e a que ponto chega a ideologia de gênero. Todo mundo deve ter acompanhado nos últimos tempos aí os casais transgêneros aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo que assassinaram filhos e tudo mais, querendo impor uma pessoa nascia uma coisa, eles queriam impor outra, e aí a criança não ia, matava as crianças, já tiveram vários casos a respeito disso. E agora mais esse absurdo aqui. E aí a criança que agora recebeu o nome de Eduardo diz: o que me deixa feliz é que agora eu vou ser chamado pelo que eu sou. Ele é uma criança que nasceu e é mulher. E acabou. Não tem o que faça para ele deixar de ser mulher. Não é uma mudança de nome e uma mudança de roupa e de atitude que vai torná-lo homem. Ele nunca vai ser homem. E o engraçado é que lá no ano de 2018 saiu uma reportagem no G1 dizendo o seguinte: cristãos transgêneros lutam para conciliar fé e mudança de gênero no, abram aspas, evangelho inclusivo, fecham aspas. Então, na época, o reverendo Hernandes Dias Lopes, que escreve o Cada Dia, uma revistinha que tem um versículo e uma devocional por dia de cada mês, ele escreveu um especial de família, no qual ele falava que relações homossexuais e transexualidade e tudo mais, tudo esses genéricos, era pecado, era uma distorção da natureza. E aí meteram um pau. E na época apareceu alguns representantes dessa teologia aí, desse evangelho inclusivo. E aí apareceu até um pastor transexual de uma determinada igreja, até um padre também. E aí apareceu um pastor aqui também da Igreja Batista da Água Fria aqui em São Paulo, dizendo um pouco a respeito dessa questão. Então percebam aí o que ele fala. Pessoas transgênero dificilmente buscam uma igreja evangélica porque a princípio já sabe que não serão bem recebidas ou têm já consciência de que a igreja compreende a sua condição como de pecado, então elas nem procuram. A Bíblia, interpretada pela tradição cristã ao longo do tempo, diz: é pecado. Ponto. Ok, vamos ficar aí ou nós vamos entrar no drama das pessoas e compreender que existem seres humanos, existem famílias, existem pessoas que estão vivendo essa situação e que estão buscando legitimidade para o que são, estão sofrendo e precisam encontrar acolhimento, seja lá o que for. Eu acho que a página é outra. Não é mais discutir pecado. A página agora é discutir ser humanidade. Então olha que engraçado, a gente sabe que movimentos gaysistas eles visam destruir uma das bases da nossa sociedade, em especial as famílias. O engraçado é você ver gente da própria igreja que se diz evangélica pregando absurdos como: tá na hora da gente mudar esse evangelho que falava em pecado para pregarmos um outro evangelho, um evangelho mais inclusivo. Ou seja, vamos eliminar a palavra pecado do dicionário, cancela a Bíblia. A Bíblia não, ela é muito opressora. Vamos falar outras coisas. E isso está acontecendo direto. E qual que é o problema disso? Que está sendo pregado um outro evangelho, menos o evangelho de Cristo. Simples assim. Qual a consequência disso?
Um monte de gente vai para o inferno por causa disso. Então você tem que chegar para uma pessoa que, por exemplo, está passando... Essa criança, na verdade, essa criança aqui, quem tinha que ser punida eram os pais, né? Obviamente. Mas é chegar para uma pessoa dessa e mostrar o erro dela. O primeiro passo da conversão é a pessoa reconhecer o seu pecado. Então você não tem como fazer um malabarismo na interpretação bíblica para querer mostrar que determinada conduta não é mais pecado. É apenas uma conduta como qualquer outra. Está errado, vai deixar a pessoa no erro. Se você tiver com a sua Bíblia aí, quiser abrir comigo, 1 Coríntios 6, 12. Olha o que fala aqui, a sensualidade é condenada. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Aí no versículo 18 diz, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Voltando um pouco, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 diz, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui quando ele fala efeminado e sodomita, é a relação homossexual. Então você vê, ele fala claramente que a relação homossexual e qualquer outra impureza relacionada ao corpo é pecado e vai mandar a pessoa para o inferno. Lá em Gálatas 1:6 vai dizer o seguinte, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Eu acho que a página é outra. Então percebam, ele está falando aqui, o apóstolo Paulo, aos Gálatas, que se vier alguém pregando outra coisa aqui... Não é mais discutir pecado. Ignore isso, é bobagem, está contra a Bíblia. E aí você vê líderes religiosos ensinando que essas relações homossexuais e transexualidade, intersexualidade, tudo que engloba isso, não é mais pecado. Vamos pensar numa coisa mais inclusiva. Aí, vamos passar a mão, vamos deixar a pessoa pensar que ela pode viver dessa maneira e que ela vai para o céu e não pega nada. Estão levando muita gente ao erro, à enganação e serão cobrados por causa disso. Então, esse é meu comentário a respeito de hoje aqui. Forte abraço e até a próxima.